qualquer estratégia sustentável para o desenvolvimento nacional, como já colocou bem Aloysio Mercadante, passa por uma nova industrialização do Brasil. A indústria já ocupou, como locomotiva do desenvolvimento nacional, um papel de protagonismo. Protagonismo esse que se perdeu ao longo das últimas 3, 4 décadas. Infelizmente, regredimos de cerca de 30% do PIB para os atuais 11%, 12% do PIB. Muitos economistas dizem que a indústria está menos produtiva, precisamos buscar produtividade na indústria. É verdade, a indústria de transformação no Brasil já chegou a ter 56% da produtividade da indústria de transformação norte-americana. E hoje representa essa produtividade cerca de 25%, ou seja, um pouco menos da metade do que já tivemos no passado. Mas isso é fruto de um conjunto de óbices, de circunstâncias que foram impostas à indústria, que são altamente negativas. Em primeiro lugar, uma carga tributária que fez com que a indústria passasse a recolher 30% do total de impostos arrecadados no Brasil. Da renda adicionada, do valor agregado pela indústria, 45% representa impostos, são pagos sob a forma de impostos. Para comparação, e nós todos aprendemos a admirar e aplaudir o agro, que é pop, que é tech, que é tudo, ele paga 5% do valor adicionado, né? O agro dispõe de um plano safra, que só em subsídios de equalização de impostos são 13 bilhões de reais por ano. Gostaríamos de ter a indústria o mesmo tipo de tratamento. Por que não um plano produção? Então, em primeiro lugar, uma das fontes de recursos para investimento, que é o capital próprio, foi diminuído graças a um excesso de tributação. Em segundo lugar, infelizmente, temos convivido com taxas de juros reais muito altas nas últimas 3 décadas. E isso, obviamente, reduz a capacidade de alavancagem, ou seja, a segunda fonte de recursos de terceiros, para o financiamento do desenvolvimento de qualquer setor, especialmente do setor industrial, que é altamente capital intensivo e depende de investimentos de longo prazo de maturação. Assim também como a infraestrutura. Não é à toa que a infraestrutura nacional caiu de 50 e poucos por cento do PIB para 35% do PIB. Precisaria investir, como bem colocou Aloysio Mercadante, mais de 230 bilhões a mais do que tem investido para recuperar o mesmo patamar que já tivemos no passado, comparável aos melhores países da OCDE. De maneira que qualquer movimento que nós façamos para promover o desenvolvimento sustentável de um país de dimensão continental, de população grande como a nossa, de riquezas naturais incomensuráveis, nós precisamos oferecer para o setor produtivo nacional, especialmente para a indústria de transformação, taxas de juros compatíveis e um menor nível de tributação, ou pelo menos uma tributação isonômica com todos os outros setores e que elimine os resquícios de cumulatividade ao longo da cadeia, o que poderemos alcançar com a reforma tributária. É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Eu não posso acreditar que um país com a riqueza do Brasil, que tem uma dívida bruta de 72%, 73% do PIB, que tem reservas cambiais da ordem de 18%, 19% do PIB, reservas essas que foram muito criticadas pelo mercado, quando o presidente Lula, no seu primeiro e segundo mandato, acumulou essas reservas e chegamos aos 370 bilhões de dólares, sem a qual hoje nós estaríamos naquela política de stop and go que tínhamos, com restrições externas. É graças à acumulação de reservas que foi possível no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, é que hoje nós não temos mais essa restrição externa ao nosso crescimento. Porém, nós criamos uma nova restrição, de uma tese de que o problema é o abismo fiscal. Abismo fiscal de um país que tem 73% do PIB de dívida bruta, tirando as reservas, são
mais ou menos 54% de dívida sem reservas, tirando o caixa do Tesouro Nacional, é menos de 45% do PIB de dívida líquida. Um país com a riqueza do Brasil, que comparativamente a outros países equivalentes no mundo, tem uma dívida líquida que talvez seja 1/3 ou menos de outros países. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil, e se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e que, portanto, atingem o conjunto da economia, é justamente uma taxa de juros compatível com a dimensão, com a riqueza, com a capacidade de pagamento do nosso país e, obviamente, uma reforma tributária que cria uma isonomia entre os setores. O que nós defendemos é uma nova industrialização, como bem destacou Aloysio, uma industrialização com baixo carbono, com integração às cadeias globais de valor, com inovação e, principalmente, com alto grau de digitalização. A indústria brasileira está preparada para isso. Só nos ofereçam as mesmas condições que são oferecidas ao agro e também teremos uma indústria pop, tech e tudo. Muito obrigado.